Galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Juju Dávila e esse é o Be Kind, o meu canal para conversar com vocês sobre livros. E hoje eu vou responder a tag dos 50%, uma das tags mais famosas desse booktube, onde a gente faz um resumo dos livros lidos até o momento e mostramos os destaques literários até agora. E antes de começar a tag, eu queria pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal se você não é inscrito, já dê o seu like, compartilhe com seus amigos, que isso vai me ajudar muito o crescimento do canal, que mais pessoas conheçam e venham aqui conversar comigo. E caso você se interesse por algum livro e queira comprar alguma coisa que eu citar ou qualquer outra coisa também, eu vou deixar o meu link de compras na Amazon aqui embaixo, que você não paga nada por isso, por compras que você fizer por esse link, mas acaba me ajudando muito com uma pequena comissão, né? Porque tá fácil pra ninguém. Então, sem mais delongas, vamos começar a tag de 50%. Porque tem muitas perguntas. Então essa tag já começa com uma pergunta que todo mundo quer saber. Qual o meu livro favorito do ano até agora? E para essa pergunta eu escolhi Pátria, do Fernando Aramburu. Quem me segue lá no Instagram, se você não me segue, aliás, já siga aqui o @juju.bekind com 2 Es. Lá eu vou estar sempre postando, todos os dias eu tô lá conversando com vocês nos stories, postando minhas resenhas conforme eu for lendo. E esse livro foi o primeiro livro que eu li em 2020. Eu fiz muitas leituras boas esse ano, então foi difícil assim de escolher. Mas eu escolhi este livro pela forma que ele me impactou mesmo. Eu me apaixonei pela escrita do Fernando Aramburu, que era uma pessoa que eu não conhecia, e eu me envolvi muito com essa história. Eu amo livros que têm essa ficção histórica, né, esse romance histórico. E esse livro aqui vai contar a história de 2 famílias que moram no País Basco e de uma forma ou de outra foram afetadas pelo grupo ETA, o grupo separatista ETA, que age no País Basco. Como eu comecei o canal recentemente, eu ainda não tenho resenha desse livro aqui, mas deixem aqui já também no comentário se você tem interesse que eu resenhe esse livro, porque eu não canso de indicar ele e com certeza eu consigo falar muito para tentar convencer vocês a lerem esse livro. Acho que esse é o livro que vai sempre ficar guardado na minha memória em 2020. A segunda pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora? E, gente, eu só li uma continuação até agora, então eu vou escolher ela, que é PS Ainda Amo Você, que é o livro 2 da trilogia Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jane Han. E eu adoro essa trilogia. É um romance adolescente que deixa aquele coração quentinho, e por mais que eu já seja muito mais velha que a Laradinha aqui do livro, esse livro é fofinho de ler, é rápido, então acho adequado ele como a melhor continuação. Foi a única, mas também adoro os livros dela. Preciso terminar logo. A terceira pergunta é: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? E nesse eu tenho aí algumas opções, já vou falar um monte. Eu quero muito ler Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid, que é a mesma autora de Daisy Jones and the Six e Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Vou deixar a capinha do livro Amores Verdadeiros aqui, porque eu simplesmente amei a escrita dessa mulher e eu quero ler qualquer coisa que ela escrever. Outro livro que eu quero muito ler é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o 4º livro da saga Jogos Vorazes. Não são os mesmos personagens, se passa muitos anos depois. O destaque vai ser o jovem presidente Snow, que a gente conhece na saga dos Jogos Vorazes, mas eu sou completamente apaixonada por essa saga. E eu acho que agora, conforme eu estou envelhecendo também, e é uma saga que tem um fundo político muito forte, eu acho que eu vou gostar muito dessa sequência talvez mais politizada da saga. E o terceiro lançamento que teve esse primeiro semestre, que eu ainda não li, que eu quero muito, que eu já adquiri esse, é Minha Sombria Vanessa. Minha Sombria Vanessa, da Kate Elizabeth Russell, vai contar a história da Vanessa, que aos 15 anos ela teve um relacionamento com um professor, acho que 42 anos, não sei, um professor muito mais velho, e que agora, muitos anos depois, acho que 10 ou 15 anos depois, esse livro conta paralelamente essas 2 idades dela, com 15 e mais velha já, ela ainda não se vê como uma vítima de assédio. Conforme esse professor começa a ser exposto nas redes sociais, começam a aparecer outras denúncias de outras pessoas que se sentiram assediadas e abusadas por esse professor, a Vanessa vai começar a repensar tudo isso que ela viveu. Então, é um livro que eu quero muito ler. Quarta pergunta: o lançamento mais aguardado do segundo semestre. E para essa pergunta também coloquei 2, porque eu sou toda indecisa. Mas o que eu mais tô aguardando... Eu não sou muito de estar ligada em lançamentos assim, eu não sei muito o que vai lançar. Mas
eu escolhi Cidade da Lua Crescente, da autora Sarah J. Maas. Tem que olhar aqui, tá? Tem que olhar aqui na minha cola o nome, porque eu não lembro. Sarah J. Maas, pra quem não sabe, é autora de duas grandes sagas de fantasia, que é a da Corte de Espinhos de Rosa e Trono de Vidro. Eu não sou uma pessoa que lê muito fantasia, mas não que eu não goste, mas é porque simplesmente não me atento, assim, de começar novas sagas. Só que geralmente são sagas muito compridas e aí isso geralmente me assusta. Só que eu sou completamente apaixonada na saga de Corte de Espinhos e Rosas, dessa mesma autora, e já li o primeiro volume de Trono de Vidro e também gostei muito, então com certeza quero ler as outras séries que essa autora escrever. Outro lançamento que eu posso dizer que eu vou ler, mas assim, não estou morrendo, não comprei na pré-venda, nada do tipo, mas quero ler e vir trazer resenha pra vocês, é O Sol da Meia-Noite, que é o quinto livro da saga Crepúsculo. Na verdade, não é um quinto livro, não é uma continuação, mas é a história de Crepúsculo pela visão do Edward. Eu também não sou fã desse negócio de outro livro escrito pela visão de outra pessoa, mas né, o que a gente pode fazer? Quem já leu o começo desse livro há muitos anos, quando ele acabou vazando na internet, diz que é bom, e a gente vai ler, né? Porque eu li todos os Crepúsculos na minha adolescência e eu amava. Ainda gosto, estou relendo os livros, eu preciso ler Eclipse agora e Amanhecer, e aí depois O Sol da Meia-Noite. 5. O livro que mais te decepcionou esse ano? Para essa pergunta eu vou escolher O Sol Mais Brilhante, que é o livro de maio da tag Inéditos. Eu considero essa pergunta não como sendo o pior livro que você leu até agora, mas o livro que mais te decepcionou. Então eu não li nenhum livro que eu não tenha gostado esse primeiro semestre. Só que esse livro aqui, eu fui com muita expectativa para ler ele. Na verdade, quando ele chegou em casa, eu ainda não tinha lido o livro de abril da tag, e eu já queria pular o de abril, já queria ir para esse livro de tanto que eu fiquei animada. Ele vai contar a história de 3 mulheres e a relação delas, né, com a maternidade, 3 mulheres que vivem na África subsaariana. Então essa sinopse me atraiu muito, é o que está escrito aqui na sinopse, e eu já estava muito ansiosa para ler. E quando eu li, não foi aquilo que eu pensei. Eu não quero dar maiores detalhes porque eu ainda vou soltar um vlog sobre esse livro. Já era pra ter saído um vlog, só que por falhas técnicas chamadas Juju não sabe nada de tecnologia. A edição desse vídeo está atrasada, mas nele eu explico melhor pra vocês por que ele me decepcionou. Por enquanto eu deixo vocês saberem que foi um livro que eu gostei, mas devido às minhas expectativas criadas eu fiquei um pouco frustrada. Vocês vão saber melhor depois os motivos. 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano? E para essa pergunta eu vou escolher O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, uma autora nacional. E esse livro me surpreendeu muito porque quando eu descobri que ele era um livro de versos, assim, que ele é um livro muito curtinho, né? Quando eu vi que era um livro de versos, eu pensei, não vou gostar muito. Não me apetecia essa ideia, entendeu? De livro de versos. Eu pensei assim, gente, eu não vou conseguir me conectar com a história, não vai ser uma coisa muito profunda, um livro de versos. Mas eu não poderia estar mais enganada. Esse livro aqui, eu li ele em 2 horas, porque é um livro curto, e você simplesmente, assim, muitos livros de 1000 páginas não têm a profundidade que este pequeno livro de versos tem. Eu chorei, eu me debulhei, ele vai contar meio que é um livro de memórias, é um livro de ficção, mas essa personagem principal é uma mulher que ela não tem nome, a autora não coloca um nome nela, e vai acompanhar ela desde os 8 aos 52 anos. E basicamente o que eu digo pra vocês desse livro, pra não dar nenhum spoiler, é a primeira frase que tem aqui na orelha do livro, que é: quantas perdas cabem na vida de uma mulher? Então já sabe, assim, vai acabar com você. E tem muita profundidade, dá pra você pensar muito sobre tudo que se passa na vida dessa personagem nessas 2 horas que você vai passar se emocionando completamente. 7. Seu novo autor favorito, que lançou o seu primeiro livro esse ano ou que você conheceu recentemente. E para essa pergunta eu vou ter que responder a minha adorada Sarah Anderson. Eu li esses 3 livros de quadrinhos de HQs da autora esse ano. O primeiro que eu li foi Ninguém Vira Adulto de Verdade, e eu cheguei a marcar aqui, colocar os post-its, tá vendo? Nos quadrinhos que eu me identificava mais.
mas depois nos outros eu vi que não vencia, porque era página sim, página não, eu ia ter que marcar. Eu me identifico completamente com a personagem principal desse livro, que no caso é a Sarah, e na vida real ela tem uma idade muito parecida com a minha mesma, ela é só um ano mais nova do que eu. E aqui ela vai contar esses dilemas que a gente tem, assim, na vida adulta, que a gente sai da adolescência, tem que tomar conta da nossa vida, a gente não sabe o que fazer, e tem coisas que você fala, nossa, como eu sou perdida, só eu que sou perdida, assim, na vida. Aí você vai ler esses livros e fala, não, tá todo mundo na mesma situação. Então, todos os quadrinhos que essa mulher lançar, eu vou comprar e eu tenho certeza que eu vou amar muito. 8ª pergunta. Seu crush literário mais recente? Gente, faz muito tempo que eu não tenho um crush literário, assim, em algum livro. Sim, eu me apaixono por personagens fictícios, mas esse ano eu não li quase livros de romance. Então, eu escolhi o protagonista de O Duque e Eu, que foi, acho que, o único livro de romance, assim, que eu li esse ano. Eu não tô com o meu livro físico aqui agora, porque eu emprestei ele pra minha mãe. Mas esse livro também poderia ser colocado na categoria do livro que mais me surpreendeu esse ano, porque foi um romance de época que eu me senti, muito felizinha, quentinho no coração, porque eu achei que os personagens, eles são engraçados, têm uma ironia, eles têm uma conexão, o par. E o Simon, que é o protagonista do primeiro livro da série Os Bridgertons, da autora Julia Quinn, ele é descrito como um cara lindo, maravilhoso, ele tem uma história de vida muito difícil, emocionante, então eu fico com o Simon. Mas já de olho no Anthony Bridgerton, que eu sei que vai ser o protagonista do próximo livro. E já nesse primeiro ele já, a gente já fica assim, de olho nele. 9ª pergunta, o seu personagem favorito mais recente? E pra essa pergunta eu vou escolher o Auggie de Extraordinário. Gente, quem não se apaixona por esse menino? O Auggie é um menino de 10 anos que nasceu com uma anomalia congênita que causa deformidades faciais. E não só ele, mas todos os personagens desse livro, todas as pessoas da família dele, assim, a família dele é o máximo, a irmã, o pai, a mãe, ele tem um amigo aqui que também é o máximo, o professor dele é o máximo, mas a gente aprende muito com esse menino de 10 anos e tudo que ele tem a ensinar e simplesmente apaixonadinha pelo Auggie. 10. Um livro que te fez chorar esse ano. Gente, eu chorei em muitos livros esse ano, mas eu vou citar aquele livro que me desidratou completamente. E esse livro foi O Rouxinol. Eu não tenho aqui também a minha edição física, porque não é minha, porque é da minha mãe, e devolvi pra ela. Mas quem não conhece esse livro, leiam. Kristin Hannah também poderia ser uma autora que eu ia colocar como minha nova autora favorita. Não que seja favorita, mas eu quero ler outros livros da autora. Nesse livro, O Rouxinol, a gente vai conhecer a história principalmente de 2 irmãs francesas na França ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. São 2 irmãs muito diferentes e que têm que enfrentar essa guerra de formas muito diferentes, mas muito resilientes, batalhadoras, guerreiras, e a gente se emociona com a história das duas, o tanto de sofrimento, tanta coisa que acontece. É um livro muito emocionante. E eu lembro de 3 partes específicas nesse livro que, assim, até agora, se eu lembrar, sério, era acabando uma e a começando a outra, e aí eu ali chorando de soluçar que nem um bebê. Então, leiam o Rouxinol, por favor. 11. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Também vários desses que eu já citei poderiam ser colocados, mas eu escolhi responder para essa pergunta Escola de Contos Eróticos para Viúvas, que foi o livro de fevereiro, se eu me lembro bem, da Tag Inéditos. E eu escolhi esse livro porque foi um livro que eu gostei muito e que muitas vezes as pessoas, principalmente até no clube da Tag, quando as pessoas receberam esse livro e viram já o título, já ficaram com preconceito, falaram, como assim Escola de Contos Eróticos para Viúvas? Mas esse livro ele fez parte do clube da Reese Witherspoon, do clube de leitura que ela tem, que eu já comentei aqui também. Ele vai contar a história de uma jovem, a Nikki, que ela é descendente de indianos, só que ela mora em Londres, na maior comunidade Punjabi, não sei como é que fala certinho, mas é esta comunidade indiana, na verdade, Punjab é uma região ali entre a Índia e o Paquistão, e ela mora nessa maior comunidade em Londres, no bairro Southall, não sei se é assim que fala. Ela é uma moça independente, pra frente, que tenta um pouco se desligar das suas origens mais tradicionais, só que por dificuldades financeiras, precisando de uma maior independência,
ela se inscreve como professora de um curso de escrita para essas viúvas dessa comunidade Punjabi. Então você imagina uma garota independente, pra frentex, assim, né, progressista, dando aula para muitas viúvas tradicionais, teoricamente conservadoras. Só que o que a gente vai descobrir são que essas mulheres, elas são mulheres normais e que riem, que têm desejos e que têm histórias, e juntas elas vão formar esta escola de contos eróticos para viúvas. É um livro muito divertido, que eu ficava felizinha, assim, a hora que eu ia voltar a ler, eu queria estar lendo o livro, saber o que ia acontecer. Tem ainda uma pitada de suspense aqui, uma temática feminista, mostrando o poder da mulher, a necessidade de ter uma voz, a necessidade de não ser simplesmente a sombra de um homem, de um marido, e que todas nós temos uma autonomia, uma força dentro de nós que precisa ser colocada em prática. Então é um livro que, quando for lançado, eu indico muito que todo mundo leia, porque eu adorei. 12. Melhor adaptação cinematográfica que assistiu até agora. Gente, eu não assisti muito filme esse ano, infelizmente, porque eu adoro filmes. Mas com tudo isso também, não assisti muita coisa no cinema. Mas eu escolhi, então, também para poder, né, tá passando aí uma indicação para vocês. Eu escolhi a série da Netflix Nada Ortodoxa. Vou colocar aqui a fotinha. Que é uma adaptação do livro de mesmo nome, Unorthodox. Ainda não tem em português. Vou ver se eu consigo colocar aqui. Não sei se vou conseguir. A capa do livro, que é da Deborah Feldman. É uma história real. A maioria é real sobre a vida dela, só que depois tem umas mudanças na série também. Mas ela é uma moça que cresceu numa comunidade judaica ortodoxa, ultra-ortodoxa, em Nova York, que são essas comunidades muito tradicionalistas, muito fechadas dos judeus. A série é curta, são só 4 episódios, e ela vai contar quando essa mulher fugiu dessa comunidade judaica e foi tentar a vida em Berlim, longe das tradições e do conservadorismo dessa comunidade. Então, gente, quando eu assisti essa série, eu entrei num vórtice, assim, de querer ver tudo desses judeus racídicos que fala, né? Eu já assisti outro documentário na Netflix, assisti outra série, já assisti tudo, porque é um estilo de vida tão diferente do nosso, que às vezes eu fiquei chocada. Gente, como é que tem gente que ainda vive assim, sabe? E é uma comunidade muito machista, tudo bem, né? Religião... Mas eu não passo meu pano pra esses machismos dessa religião, a forma que a mulher é tratada, a forma que eles não recebem educação adequada. Então, se a pessoa cresce e ela percebe que ela não se encaixa naquele modo de vida, ela simplesmente não tem alternativa, porque ela não sabe nada, ela não recebeu uma educação, entendeu? Então, eu achei, assim, muito interessante de ver essa história. Eu indico. Destaque para a atriz principal, a Shira Haas, que é uma atriz israelense que, assim, eu adorei conhecer ela. E assistam, é uma super indicação. 13. Melhor resenha escrita ou em vídeo deste primeiro semestre. E assim, aqui no YouTube eu só tenho uma resenha até agora, que é Verte. Vou até colocar aqui nos cards, caso vocês ainda não tenham visto. Gostei também da minha resenha de Verte, para ser a minha primeira resenha. Mas, então eu vou escolher resenhas que eu fiz no Instagram. Me sigam lá, de novo, dizendo @juju.bekind, com 2 Es. E eu vou escolher 3 resenhas. Porque eu sou assim, eu vou fazer a propaganda do meu Instagram sim. Que foram os livros Nascido do Crime, o livro de janeiro, da Tag Inéditos, do Trevor Noah. É um livro de memórias, meio autobiografia, que ele vai contar como foi a vida dele crescendo como uma pessoa colored, que é meio que mestiço. Ele é filho de um pai branco e uma mãe negra durante o apartheid na África do Sul. E depois crescendo, teoricamente, em uma sociedade pós-apartheid, que deveria ter uma igualdade. E a gente vê que não é nada disso, a gente aprende muito sobre a realidade de pessoas que são muito diferentes da gente. A gente vê esse conceito de meritocracia cair por terra, que eu nunca acreditei mesmo, mas enfim. Aqui ele mostra pra vocês como é que é a vida na prática mesmo. E eu gostei muito da minha resenha dele no Instagram. Outra resenha que eu gostei muito foi a do livro de março. É tudo da Tag, viu? Dá tudo da Tag Inéditos, viu? Tag me patrocina aí. Que foi Herdeiras do Mar. Se você ainda não ouviu falar desse livro, entra lá nos Instagram literário, vai procurar, porque todo mundo que assinou a Tag
elogia muito esse livro, é o favorito das pessoas até o momento, é o mais bem avaliado. Não é o meu favorito até o momento, mas é sim uma história muito emocionante de duas irmãs, que são Han e Yo, essas mulheres aqui mergulhadoras da ilha de Jeju, na Coreia do Sul, e se passa na Coreia na época da invasão japonesa, da Segunda Guerra. E uma dessas irmãs, ela é sequestrada pelo exército japonês para ser usada como mulheres de consolo, que eram escravas sexuais do exército japonês. Então é uma história muito forte, todo mundo vai se emocionar ao ler, tem que ser forte. Eu gostei muito dessa resenha também, que eu destaquei o relacionamento entre as duas irmãs. Então tá aí outra indicação. E a minha última resenha mais recente, que eu gostei muito, foi Os Sonhadores, o livro pra mim mais injustiçado da tag esse ano. Não é um livro bem avaliado no aplicativo, e é o livro de abril, mas ele vai contar a história de uma pandemia que está se espalhando por uma cidade na Califórnia. E o foco desse livro é mais mostrar um geral, como é que... Pra mim, esse livro conta a história da cidade frente a essa pandemia, a reação das pessoas, é mais uma visão geral. Isso foi uma crítica que as pessoas fizeram a esse livro, dizendo que ele era superficial, que ele não se aprofunda, mas pra mim ele foi muito reflexivo por causa desse momento que a gente tá vivendo. Então eu super indico. E na minha resenha lá, corram lá pra ver, eu fiz meio que uma mistura com o momento atual que a gente vive e com quotes desse livro, porque simplesmente foi o livro que eu mais marquei quotes neste ano, porque muita coisa me impactou. Então, outra resenha que eu gostei muito de fazer. Calma lá, eu falo muito, eu escolho muita coisa mesmo. Vocês que lutem. Tá acabando, bora lá. 14ª questão, penúltima questão, edição mais linda que você comprou ou ganhou esse ano. E eu também escolhi duas, mas vou falar rápido, tá? Eu escolhi O Hobbit, nessa edição maravilhosa de capa dura, que aqui, ó, que aqui tem o bilhetinho, eu ganhei da minha amiga, da Jay, da Jaine. Essa edição da HarperCollins ainda tá no plástico, porque eu sou dessas, eu só tiro o plástico quando eu vou ler o livro pra preservar ele. E essa edição eu achei maravilhosa, ela está maravilhosa e não vejo a hora de ler. E um que eu me presenteei, eu mesma comigo mesma, que é Drácula, nessa edição de capa preta da Dark Side Books, que é capa dura também, e tem um corte aqui dourado, está em uma edição belíssima. Nenhuma das duas ainda não vi por dentro, porque eu só vou ler, só vou ver quando eu for ler, que quem sabe quero ler esse ano ainda, mas vai saber. Tudo a gente quer ler esse ano. Então, escolhi essas duas edições belíssimas. E pra terminar, os livros que você precisa ou quer muito ler até o final do ano. Eu tenho um vídeo sobre isso, que é a lista dos meus 10 livros pra ler antes de eu completar 30 anos. Vou colocar aqui nos cards, se você ainda não viu, corre lá pra ver. Como eu faço aniversário em janeiro, 30 anos, eu preciso ler esses livros até dezembro. Porque na verdade eu faço aniversário na primeira semana de janeiro, então assim, até o fim do ano eu tenho que estar lendo todos esses livros. Mas eu escolhi um livro pra destacar dessa lista, que se eu não ler esse livro esse ano, eu mereço uns tapas na minha cara, que é O Conto da Aia. O Conto da Aia, pra quem não conhece, é um livro famosíssimo, é um clássico já, que todo mundo já leu, muitas pessoas já leram. É da Margaret Atwood, foi escrito acho que em 1950 e tantos. É a história de uma sociedade distópica em que o governo teocrático está no poder e as mulheres simplesmente são tratadas como objetos. As mulheres foram separadas em castas, enfim, diferentes grupos. E as aias são uma das poucas mulheres férteis que ainda tem no mundo. E elas são usadas apenas para isso, para reprodução mesmo. Aqui tem inclusive que usar um uniforme desse aqui da capa. É o livro que deu origem à série da HBO, The Handmaid's Tale, que eu tenho muita vontade de ver. Todo mundo recomenda muito. E pra mim esse livro é um problema que eu tenho que resolver urgentemente, porque eu amo essa narrativa. Eu acredito que ele seja muito impactante nesse momento mundial que a gente está vivendo. Essa realidade desse livro, que parece uma coisa tão distante, não tá tão distante assim. Pelas coisas que eu ouço falar de pessoas que assistem ou já leram, tudo que tá acontecendo na política mundial atualmente, esse tipo de coisa não é tão distante da nossa realidade. Então eu acho que é um livro, sim, que todas as pessoas devem ler, que devem ser difundidos, para prestarem atenção nas suas escolhas, prestarem atenção em que tipo de pessoas, ideias e pensamentos elas estão dando voz com o seu voto, com a sua decisão de não opinar, até mesmo, não quero me meter nisso. Isso são coisas que muitas vezes você decide não se posicionar sobre uma coisa, você já está se posicionando. Então, essa é a minha opinião.
Eu quero que todo mundo leia esse livro, eu ainda não li, mas eu sei que vai ser impactante e que a gente fique atento, porque isso aqui pode um dia não ser só uma distopia, pode ser uma realidade. Então vamos ler, vamos aprender, vamos entender o que a gente não quer que aconteça no nosso mundo, tá bem? Então este é o livro que eu considero que eu tenho que ler até o final do ano. Bom, pessoal, então foi isso. Essas foram as minhas escolhas para o primeiro semestre de 2020. Deixem aqui já o seu like se você gostou deste vídeo, inscrevam-se no canal e me contem aqui nos comentários qual foi o seu livro favorito do ano e qual foi um livro que tenha te decepcionado. E me contem também o motivo dessas escolhas. Pra mim, isso é a melhor coisa aqui no canal, eu poder ouvir de vocês as suas opiniões, as suas indicações. A gente ter essa troca muito legal. Então, indiquem o vídeo para os seus amigos também, dessa forma a gente consegue crescer e ter mais pessoas aqui para dividir esse tipo de conteúdo com a gente. Mais uma vez eu falo que se você se interessou por algum desses livros, os links dos livros que estão disponíveis na Amazon vão estar aqui embaixo na caixinha de descrição. Eu tô muito empolgada com as leituras agora desse segundo semestre, eu tô com um plano de ler livros ótimos, me acompanhem para ver se eu vou conseguir dar conta de ler os livros do vídeo dos 10 livros antes dos 30. E espero muito que vocês estejam aqui comigo nesse segundo semestre, me acompanhando aí nessas resenhas e empreitadas. Tá bem? Então é isso. Um beijo pra vocês e até mais. Tchau!